Olá, bom dia. Eu sou Rodrigo Tolotti, repórter do Infomoney, e hoje aqui no mais um capítulo do Infomoney Entrevista, eu recebo o Marcelo Lopes, gestor da L2 Capital Partners e que também é colunista aqui do Infomoney. Ele tem um blog no canal aqui. Bom, Marcelo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Você já participou aqui ano passado, o Thiago Salomão te entrevistou, vocês bateram um papo legal, bem pessimista sobre o mercado, né? Mas se apresenta um pouquinho rapidamente para o pessoal que não sabe direito quem é você e quem é a L2, né? Claro, em primeiro lugar, obrigado por me receber aqui, um prazer estar aqui de novo. A L2 Capital é uma gestora de recursos focada no mercado internacional, tá? A gente faz muito pouco Brasil. Nosso grande foco, nossa experiência é mercado internacional. Eu sou o gestor responsável, trabalhei muitos anos em Londres, num dos maiores hedge funds do mundo para mercados emergentes. E meu trabalho era viajar por esses lugares exóticos buscando oportunidades de investimento. Então, a gente usa essa expertise e os contatos que eu fiz lá fora para buscar oportunidades de investimento fora do país. E fora do Brasil é onde estão as maiores oportunidades. Se a gente imaginar que no mercado financeiro global, o Brasil é menos de 1%. Então as pessoas às vezes são muito concentradas em Brasil, tem salário pro labore aqui, residência aqui, investimento aqui, previdência aqui, tudo aqui. E elas se esquecem que é bom ter uma coisa lá fora, ter mais segurança e muito melhor, ter uma rentabilidade melhor também. Sim, acho que o brasileiro ainda está, nos últimos anos, né, aqui no Infomoney a gente tem trabalhado muito para isso, aprendendo a investir. E acho que agora também já é hora de ver que não é só aqui no Brasil que você tem como investir. Você já tem grandes oportunidades e formas de investir lá fora, né? Que aí é um mercado, acho que infinitamente maior do que o que a gente tem aqui, que é muito pequeno ainda, né? Sem dúvida. Você pode até pensar em exemplos como, se você fizer uma pesquisa aqui e achar que o melhor setor para investir é o setor de óleo e gás. Aqui no Brasil você tem 3, 4 opções, uma com liquidez. Sim. Lá fora você tem mais de 600 empresas, tem uma que faz só exploração, uma que faz produção, uma que refina, uma que transporta, uma que presta serviço, uma que faz uma combinação dessas, uma que está só na Ásia, uma que está só na Oceania, uma que está no mundo inteiro, uma privada como a Shell, uma Gazprom, sabe? Você tem milhares de oportunidades de investimento lá fora que você nem sonha aqui no Brasil. Então, às vezes a pessoa tem ideia de que porque a taxa de juros aqui é mais alta do que no resto do mundo, os investimentos aqui são melhores, mas infelizmente não é verdade. Os investimentos lá fora são muito mais rentáveis, muito mais interessantes e tem como se diz, tem várias oportunidades lá para se investir, investigar e analisar. Legal. Bom, e aí quem acompanha o seu blog aqui no Infomoney já percebeu um tema recorrente ali, que você é um grande defensor e que pouca gente, acho que no mundo, fala sobre esse assunto, que é o urânio. Né? Então, vamos já de cara, explica por que você acha que esse é uma grande oportunidade no mercado global. Assim, né? Claro, eu não só acho que é uma grande oportunidade, como eu acho que é a oportunidade da década. Tá? O urânio é totalmente descorrelacionado dos outros ativos. Então, no ano passado, enquanto o urânio subiu mais de 40% das mínimas em abril, a gente teve queda nas ações, queda nos bonds, commodities, como petróleo, minério de ferro, cobre, etc. Então, o urânio é uma excelente maneira de você diversificar. Número 2 é o mercado que está crescendo bastante. Tá? A China está construindo o equivalente a um reator nuclear a cada 7 semanas. A Índia está construindo bastante. A Rússia, o Japão já religou 9 reatores, tem mais 17 para serem religados. A Coreia do Sul, então até os Estados Unidos, que 20% da matriz energética vem do urânio, está construindo mais 2. Então é um mercado em expansão, é um mercado que está crescendo bastante e o mais interessante é que a oferta de urânio está caindo no mundo. No ano passado foram produzidos cerca de 135 milhões de libras de urânio e foram consumidos, incluindo os compradores financeiros, quase 200 milhões, Rodrigo. Então, já está tendo um gap na produção e esse gap vai aumentar ainda mais esse ano. Porque o preço do urânio está tão baixo e porque as utilities, que são as donas dos reatores nucleares, não podem contratar ainda, esse gap vai ficar maior ainda e a gente acha que vai dar uma explosão no preço. E quando há uma explosão no preço do urânio, os ganhos são fenomenais. Tá? No último bull market que teve, há pouco mais de 10 anos, as ações que menos subiram foram as ações da Chemical, que é a maior do setor, que é uma blue chip, que está na melhor jurisdição, que é o Canadá, e que tem as minas mais rentáveis. Ela subiu 1.300%.
Teve a maior parte das ações subiu entre 3 e 10 mil %, aí teve ação que subiu 15, 18, 20, e tiveram as ações da Paladin que subiram 92.500%. Então, quando esse mercado move, ele move muito rápido e ele move bruscamente, tá? A gente está entrando agora, a gente montou inclusive um fundo no ano passado para investir em urânio, é um fundo internacional, obviamente, e, poxa, está indo super bem, a gente negocia diretamente com as empresas, a gente consegue warrants e, poxa, o potencial de alta desse negócio é muito grande, na nossa opinião. Legal. Com baixo risco, claro. Tá. E como é que funciona exatamente, né? Não dá para a gente super explicar, mas o case do urânio, né? O urânio vai diretamente relacionado ali a usinas nucleares, esse tipo de energia limpa, né? Claro. É só isso? Tem algum outro formato, algum outro jeito de se usar o urânio que também pode potencializar todo esse mercado? Como é que funciona isso? Claro, sim e não. Vamos lá, 96% do urânio minerado hoje é usado em reatores nucleares para gerar energia limpa. Tá. E a energia gerada pelo urânio, a energia atômica, é a mais segura, é a mais barata e é a que tem mais sustentabilidade, tá? Se a gente vê energia solar, que o pessoal fala muito, poxa, à noite você não vai conseguir produzir nada. O urânio você consegue produzir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Apesar das pessoas... Quando a pessoa fala em urânio, ela tem ideia, ela lembra de bomba e desastre. E são duas coisas que são... desastre nuclear é uma coisa raríssima. Houveram 3 na história. Um deles com um acidente fatal, que foi Chernobyl. Em Fukushima não morreu ninguém, mas o urânio é uma commodity que não é amada, então as pessoas não tendem a prestar atenção. E o setor foi devastado nos últimos anos. Né? Na época do último bull market, tinham 600 empresas minerando ou explorando urânio. Hoje não tem 30. Então, poxa, foi uma devastação no setor. Quase que 95% das empresas desapareceram. E a gente acha que algumas dessas empresas que sobraram, e a gente investiu em 7 já, vão ter um potencial de alta astronômico, porque elas não vão ter competição e os reatores nucleares vão ser obrigados a comprar delas. Então a gente está vendo um potencial de alta absurdo para elas, com baixa correlação no mercado. E essa queda do mercado, né, nos últimos anos aí, se deu ao quê? Se deu a acidentes, né, como Fukushima, ou tem algum outro fator, talvez produção baixa, como é que... Claro, foram alguns fatores que contribuíram para isso, tá? Em primeira coisa, o último bull market aconteceu porque tinha uma expectativa de crescimento na demanda, tá? Que se materializou. Então hoje a demanda é a maior da história, nunca foi tão alta. E a demanda está projetada para crescer ainda mais do que estava no último bull market. Então não tinha excesso de produção de urânio. O problema é que o pessoal achava que a demanda ia cobrir isso tudo. Em segundo lugar, a Rússia e os Estados Unidos tinham assinado um contrato chamado Megatons to Megawatts, onde a Rússia desativava as ogivas nucleares, fazia o downblend do urânio e vendia esse urânio para os Estados Unidos, para ser usado em reatores nucleares. O urânio, quando ele é usado para uma bomba, precisa ser enriquecido aí a 95%, e num reator nuclear vai entre 3% e 5%. Então, tinha um excesso de produção de urânio. Quando houve o acidente de Fukushima, o Japão, que era o segundo maior consumidor, fechou todos os reatores praticamente da noite para o dia. Então, de repente, o mundo perdeu o segundo maior comprador e ganhou um vendedor. Então, o excesso de urânio que entrou no mercado foi absurdo. E isso empurrou o preço bem para baixo. E agora a gente está vendo o reverso da moeda. A gente está vendo a falta do material, mina sendo fechada, e a demanda que era esperada ser grande foi maior ainda e a projeção é que cresça ainda mais. Então a gente está esperando um bull market duradouro e bem forte no setor. E quais os riscos nesse mercado? Né? A gente fala, né, como você falou, o pessoal não vê com bons olhos, porque lembra realmente de coisas ruins quando pensa no urânio, mas os riscos nesse mercado seria somente de acidentes com as usinas, ou tem outras coisas que podem dar algum problema? E explicar um pouquinho também nessa coisa do enriquecimento, né? O urânio em si, ele é tóxico, né? Ele é venenoso para a gente, ou não, só quando enriquece, porque tem essa coisa da bomba. Acho que é um mercado que ainda o
pessoal tem que ir entendendo, né? Como é que funciona tudo isso? Bom, começando pela última pergunta, o urânio, quando ele sai da mina, o 3A8, ele não é tóxico. Muita gente que encosta nele, não é recomendável, mas tem gente que encosta, brinca, não é um problema. Porque o grande problema do urânio é o 235. O urânio tem em várias formas, a mais comum é o 238, e a que ela precisa para entrar no reator é a 235, porque ela é extremamente instável, então é mais fácil bombardear o nêutron e gerar energia. Então, para enriquecer o urânio, nada mais é do que pegar o 3A8 e que tem 99,3%, e eu vou arredondar aqui os números, tá? 99,3% de urânio 238 e 0,7% de urânio 235, e aumentar esse 0,7% de 235 para 3,5%, por exemplo. Aí sim ele fica radioativo, aí sim não é bom chegar perto e não é bom tocar. E aí os riscos, então? Olha, o único risco que eu vejo para o setor hoje seria um desastre nuclear em algum país relevante, tá? Mas hoje em dia isso é bem difícil. Os reatores que estão sendo construídos são super modernos, são equipados para se lacrar se acontecer alguma coisa, algum vazamento ou algum risco. E Fukushima mesmo já era para ter sido desativado ou decomissionado, como eles falam. Eles continuaram com o reator um pouco depois. Veio o terremoto, o reator ficou absolutamente tranquilo. O que eles não contavam depois foi com o tsunami. Isso que acertou e ocorreu o vazamento. Mas sempre que há um terremoto no Japão, as pessoas correm para perto do reator, porque é o lugar mais seguro para se ficar. Porque ele é projetado para aguentar isso. Aguentar essas coisas. E tem que ser, né? Sim. E quais são os maiores mercados, né? Eu ouço muito falar que muitos países na Europa têm investido, né? Acho que eu posso estar falando besteira, talvez a França tem muito essa questão também, mas eu ouço falar muito de países na Europa, mas a gente conhece o Japão, por exemplo. Como é que anda esse mercado? Realmente Europa, Ásia são os maiores mercados? Olha, o maior mercado disparado no mundo é os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos têm praticamente 100 reatores, são 98. Ele consome 50 milhões de libras de urânio ano e 20% da matriz energética americana vem de energia atômica. A França já é um passo à frente. A França, mais de 70% da matriz energética vem do urânio, a energia atômica. Eles investem bastante nisso, eles são líderes. Mas o crescimento mesmo vai vir da Ásia, tá? China construindo 15 reatores, a Rússia construindo 6, a Índia também construindo 4, 5, o Japão reativando mais de 17 reatores agora. Então, o crescimento vai vir da Ásia. A Ásia não é o maior mercado hoje, mas ela vai se tornar em breve, em pouco tempo ela vai se tornar líder nesse mercado. E é uma energia limpa, eles precisam disso. A poluição na China atingiu níveis estratosféricos. A Ásia tem muito essa questão, né? Acho que China, Índia, já começa muito, né? A China caso mundial, todo mundo sabe da questão da poluição lá, né? Olha, 7 milhões de pessoas morrem no mundo todo ano por causa da poluição. Então, se a gente consegue gerar uma energia limpa, esse número cai absurdamente. E é isso que o governo chinês está fazendo, por isso que eles estão investindo tanto em energia atômica e é o vetor de crescimento mais forte para esse mercado. Legal. E como que funciona para quem realmente está acreditando, né, nesse mercado? Como é que faz para investir? Quais são as opções que eu tenho? Existem ações? Tem alguma coisa no Brasil? É só no exterior? Eu posso investir direto no urânio? Como é que é? Claro. Olha, tem algumas formas de investir, tá? Aqui no Brasil, infelizmente, não, mas, de novo, é uma das vantagens de ter recursos lá fora, porque lá fora você tem acesso a vários mercados que não existem aqui. Mas você pode comprar ETF de urânio, que eu não recomendo. Ela fez uma reestruturação agora no final do ano e ela decidiu, em vez de participar nas minas, que é as que têm o maior potencial de alta, ela decidiu participar em toda a cadeia do urânio. Então ela participa na parte de enriquecimento, na parte de transporte, na parte de construção de reator, engenharia, etc. O que vai diminuir o retorno assim que o bull market acontecer. Tem o nosso fundo, cujo investimento mínimo é um pouco alto até. Tem fundos que lançaram lá fora para acompanhar a valorização do urânio. Então o Yellowcake foi listado em Londres no meio do ano passado. Eles já compraram 8,1 milhões de libras da Kazatomprom. Então são 8,1 milhões de libras de urânio físico que não vai chegar no mercado, pelo menos não nesse preço, o que obviamente aperta ainda mais o déficit.
E tem as ações das mineradoras que os investidores podem comprar diretamente no Canadá, Estados Unidos, Europa e Austrália. Legal. E sobre preço, né? A gente está falando, o bull market aí. Acho que quando se pensa em metais, né, o pessoal acaba pensando, sei lá, muito no minério de ferro ali, que a gente tem aqui no Brasil a Vale, mas muitos falam, por exemplo, no ouro, né, o ativo mais seguro do mundo, reserva de valor e tudo mais. O urânio, na hora de se investir, é o mesmo tipo de pensamento, por exemplo, do ouro, ou não, é outra forma de, né, o preço oscila mais? Como é que funciona? Claro. Olha, são metais completamente diferentes que têm funções diferentes. Um é para gerar energia, o outro é reserva de valor. Apesar do ouro ter milhares de usos, como telefone celular, computador, equipamentos diversos. Mas a gente lá na L2, a gente gosta bastante do ouro, especialmente em épocas como essa, que são turbulentas. A gente acha que o mercado está extremamente caro, está extremamente perigoso, tem vários riscos no mundo inteiro, que eu posso até citar aqui, mas eu acho que o ouro deveria ser parte do investimento de um portfólio diversificado de todo mundo, tá? E eu não estou sozinho quando eu falo isso não, tá? Em outubro do ano passado, eu estive em Nova York conversando com o Stanley Druckenmiller, que é uma pessoa que eu admiro bastante, na minha opinião, o maior gestor de todos os tempos. Ele está investindo em ouro. O Ray Dalio, que é o da Bridgewater, que é o maior hedge fund do mundo, falou que todo mundo deve ter 10% do portfólio em ouro. Então, são pessoas que a gente conhece, que a gente acompanha, que são pessoas muito mais bem informadas do que eu e que estão recomendando as pessoas que têm ouro. Então, eu concordo com essa visão deles. Eu acho que existem vários riscos no mundo e o ouro é um metal de segurança. O urânio já é mais para aproveitar um bull market que a gente acha que vai vir aí para investir no crescimento de energia sustentável, energia limpa e no crescimento do mundo. Legal. Bom, e aí vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Você falou muito do ouro, né? E até como forma de proteção nesse mercado turbulento como está agora. E aí, como eu citei no começo, na outra entrevista que você fez, você se mostrou muito pessimista com o mercado internacional, né? Você ainda está com essa visão? A gente tem visto cada vez mais aí o pessoal falar em recessão nos Estados Unidos, que está chegando essa hora. Tem a questão do Fed, inclusive hoje tem decisão do FONC. Como é que você está vendo esse mercado nos Estados Unidos, principalmente? Aí? Claro, eu acho que a situação mudou pouco, tá? Os riscos que a gente via há 6 meses, há 1 ano, continuam aí. O que aconteceu? Em 98 veio a bolha da internet, que estourou em 2000, e o Fed fez a única coisa que ele sabe fazer, abaixou a taxa de juros. Aí o mercado encheu de liquidez, criou uma bolha muito maior, que foi a bolha dos imóveis, que quase trouxe o mercado financeiro inteiro para baixo quando ela estourou em 2007, 2008. E aí o que o Fed fez para combater isso? Baixou a taxa de juros, só que dessa vez para 0 e manteve assim por 7 anos, e ainda veio com um programa de QE1, QE2, Operação Twist, QE3. Então o volume de dívida que tem hoje no mundo, Rodrigo, é quase que 3 vezes maior do que o que tinha naquela época. O número de derivativos é quase o dobro. Então, se a gente achava que estava com problema naquela época, agora a gente está com um problemão. E as pessoas estavam esperando que o Fed fosse subir a taxa de juros no ano que vem, e eu já estou falando, falei, gente, não vai. Eu não sei qual vai ser o nível de taxa de juros que vai estourar essa bolha. Mas a gente viu no ano passado, quando o Powell falou que ia subir mais 3 vezes a taxa de juros em 2019, o que aconteceu com o mercado? O mercado desabou em dezembro, no último trimestre em geral. E as pessoas perguntam, poxa, mas como que isso pode acontecer? E é muito claro, para quem acompanha o nosso blog, sabe que a gente está falando isso há muito tempo. Poxa, o nível de dívida hoje é muito alto, você não sabe qual que é o nível de taxa de juros que vai levantar a água para cima do nariz e que ninguém vai conseguir mais respirar. Mas esse nível eu acho que está mais perto do que não. E de novo, a gente vê como é que os valuations lá estão esticados. O Warren Buffett não compra uma ação há anos, tanto que o caixa da Berkshire Hathaway todo trimestre bate recorde. O Ray Dalio está mais short do que long. O Stanley Druckenmiller mais short do que long. O Howard Marks falando que ele está desacelerando completamente, que ele acha que a gente está no fim do ciclo. Então, várias pessoas muito inteligentes, muito preparadas, multibilionárias, estão pelo menos tirando o pé do acelerador agora. Então, não faz sentido a gente acelerar e tentar ficar pegando moedinha na frente do trator. Porque se tudo der certo, você sai com umas moedinhas no bolso que não vai mudar a sua vida. Se alguma coisa der errado, o trator passa em cima. Então,
A gente acha que agora é a hora de prudência, de manter cautela, de não tentar ganhar, agora é a hora de preservar o patrimônio e esperar passar esse momento para a gente poder ver as oportunidades que ficaram para trás e poder aproveitar. Sim. E aí, aproveitando, não é... Quando as pessoas veem a gente falar de recessão nos Estados Unidos, esse tipo de coisa já entra muito... Tem gente que entra em pânico, né? Não é exatamente isso que a gente está falando. Tem que estar se preparando e tá de olho nisso que a probabilidade cada vez maior de acontecer, mas quando a gente fala em recessão, não é agora, não é para esse ano. Tem muita gente que fala que ainda vai demorar um pouquinho, mas o mercado funciona assim, né? Ele funciona com as projeções, ele vai se antecipando aos movimentos, né? Claro. E olha, Rodrigo, eu entrevistei duas pessoas super famosas em Londres e Nova York, que são ícones no mercado, que foi o Jim Grant, que saiu no podcast da L2 há 2 semanas. Essa sexta agora a gente tem mais uma entrevista fantástica com o Russell Napier, que também é um estrategista, trabalhou no CLSA, ganhou vários prêmios na Ásia. E todos têm a mesma visão. Ninguém está vendo uma recessão nos Estados Unidos ainda, mas a gente está vendo uma desaceleração. E, de novo, o nível de dívida está tão alto que é mais provável que o Fed dê a volta e comece a cortar os juros do que aumente. Os dois que eu entrevistei estão lá no site da L2, tem uma parte lá que é o podcast e a pessoa pode ouvir as entrevistas. E a gente acha que agora, de novo, não é hora da pessoa tentar ficar rica, ganhar dinheiro, nem nada disso. Agora é hora de ter prudência, cautela e esperar pelas oportunidades que vão aparecer. Legal. E quem dá que a gente dá uma olhadinha no mercado internacional, né, não é algo tão comum das pessoas fazerem, acaba sempre olhando para aquelas gigantes de sempre, né? Então tem até o grupo lá, o FANG, né? Facebook, Amazon, Netflix, Google e Apple. E a Apple. E esse grupo, né, realmente são empresas que qualquer pessoa no mundo conhece, tiveram um bom rally nos últimos anos, mas também ano passado sofreram junto com a Bolsa Americana, né? Mas mesmo assim, por exemplo, o Netflix esse ano subindo bem forte, e aí o pessoal se empolga, né? Apple, iPhone, todo mundo conhece, Netflix todo mundo tem, Amazon crescendo cada vez mais e dominando o varejo. Então todo mundo já pensa nisso, é bom, não tem como o mercado ser ruim, cair, porque olha como essas empresas estão indo, né? É assim mesmo, tá tudo bem com elas, não é tão assim, não precisa explicar caso a caso, mas a gente acaba pegando como exemplo esse grupo, claro. Mas... Olha, no geral, e eu escrevi já para o blog da Infomoney 2 textos, um sobre a Netflix e outro sobre a Apple, mandando vender as duas. E as vendas foram em momentos fantásticos. Quem seguiu a recomendação, na verdade nem foi recomendação, porque eu não posso dar recomendação, mas quem seguiu o que a gente estava fazendo se deu bem. A gente acha que são empresas boas, não tenho a menor dúvida. A Apple, eu sou cliente da Apple, adoro os produtos. Eu sou cliente da Netflix, adoro os produtos. Eu sou cliente da Amazon, Facebook eu não tenho, infelizmente, mas são empresas que eu gosto e que eu sei que tem um potencial grande. Agora, tudo tem seu preço, Rodrigo. Eu acho que o preço está muito errado dessas empresas. A Apple tem muito pouco crescimento. O mercado de telefone não está crescendo no mundo. O grande vetor de crescimento é a China. E na época que eu escrevi sobre a Apple, eu até falei, olha, se o Trump... se o governo chinês quiser discutir a guerra comercial com o Trump, a primeira retaliação que eles devem fazer é contra a Apple. O que eles fizeram agora no final do ano e a ação derreteu. Porque há uma competição muito grande, Huawei, Samsung e Apple lá na China. E quantas pessoas a gente imagina que podem pagar $1.000, $1.500 num telefone? Então, as pessoas que estão entrando, que realmente é o crescimento, elas vão para os modelos mais baratos. Então, é difícil a gente enxergar um crescimento absurdo para a Apple, tá? O mercado de PCs é a mesma coisa. A Netflix, na minha opinião, é uma empresa mais de conteúdo do que de tecnologia, tá? Então, ela produz muito, ela consome um caixa absurdo. São $8 bi que vão ser gastos esse ano em programação. É ótimo para o cliente, talvez não muito bom para o shareholder. Ela está com uma dívida alta, ela tem um comprometimento financeiro muito grande.
De novo, eu gosto da empresa, mas eu acho que tudo tem seu preço. É melhor esperar um pouquinho, a não ser que a pessoa saiba muito bem o que esteja fazendo. Eu particularmente, estou de fora. Quando eu posso, eu compro uma put aqui e outra ali. Legal. Bom, e aí a gente partindo para uma outra empresa bem conhecida, né, nos Estados Unidos, e que também, principalmente ano passado, você criticou muito no blog aqui no Infomoney, que é a Tesla, né? Quem olha o dia a dia, acho que se dá uma apaixonada, porque você olha para aquele carro, é carro bonito, é todo moderno, é elétrico, tem todas as, né, coisas que você não vê por aí. Eu, quando fui para os Estados Unidos, entrei em um, realmente você fica meio bobo, quando você é coisa de outro mundo, parece. Mas a empresa em si não é aquelas coisas, né? Ainda mais com o CEO que tem ali. Como é que está a sua visão para a Tesla? Você sempre criticou muito, ainda critica? Passou por uma grande turbulência aí depois de uns tweets do Musk. Você acha que pode vir alguma mudança ou vai ser difícil? Olha, a Tesla é um caso emblemático que eu adoro shortear. Ela é uma empresa que está sofrendo bastante. Os financials da empresa são horríveis e eles continuam se deteriorando agora, antes mesmo da competição começar. No ano passado a gente teve a Audi lançando o e-tron, a Jaguar lançando o I-Pace. Esse ano tem a Porsche lançando o Mission E, que são carraços. Os três batem na Tesla em praticamente todos os quesitos. E não são só esses três, está entrando no mercado Volkswagen, BMW, Aston Martin, Skoda, Kia, praticamente todos estão entrando nesse mercado. E justamente quando a Tesla perdeu metade do incentivo fiscal dela. Então, a empresa que está nos 15 anos de história nunca deu lucro, agora vai ter um problema grande, que é a competição. Ela teve 15 anos para correr no mercado sem competição e não conseguiu dar lucro. Agora ela vai ter competição, uma competição maravilhosa, que não tem metade dos problemas, não tem uma fração dos problemas que ela tem. E eu acho que eles vão acabar com a Tesla. Número 2, o CEO da Tesla, ele tem um histórico de mentir para o mercado e enganar as pessoas. Então, nunca é interessante investir em empresas assim. Ele também é o CEO da Neuralink, da SpaceX, Boring Company, etc. Então, como se ele já não tivesse problema suficiente em uma empresa, ele ainda é CEO de outras e passa, ao meu ver, metade do tempo da vida dele no Twitter acusando short sellers e brigando com a SEC. E se a gente olha no currículo dele, em fevereiro de 2012, ele falou que a Tesla nunca mais ia levantar um centavo. Desde então já levantou 7 vezes, quase 10 bi de dólares. Em 2009 falou que a Tesla ia ser lucrativa, a Tesla nunca deu lucro no ano. Tem vários desses tweets. Ele inclusive está sendo processado por 2 grandes tweets que ele promoveu. Um deles falando que a Tesla ia produzir 5.000 Model 3 em dezembro de 2017. E isso veio depois que ele teve uma reunião com os executivos e os executivos garantiram para ele que ia ser impossível. E graças a esse tweet ele conseguiu levantar quase 2 bi de dólares para manter a empresa viva. Então esses 11 executivos saíram e estão processando o Elon Musk por causa disso. E teve o tweet mais famoso que foi: eu estou pensando em tirar a Tesla do mercado e o funding secured 420. E no dia eu inclusive escrevi um artigo para Infomoney falando: estou shorteando muito mais Tesla, agora estou shorteando de verdade, porque o grande problema para quem vende a descoberto é que sua perda, em teoria, pode ser ilimitada. Mas se o cara já colocou um teto de 420, a ação estava 380, eu falei: poxa, o máximo que você vai perder é 10%. Só que você pode ganhar os outros 100, se acontecer o que deve acontecer. Então foi um momento excelente para a gente e agora ele está sendo processado por causa disso. Já são 9 processos até hoje. Quando eu olhei, eram 9 processos contra o Musk por causa disso, e a gente está falando em class actions, né? E tem o Martin Tripp, que também está processando a Tesla, falando que eles usaram... bom, primeiro que eles mentiram no número de carros fabricados. Sim. Segundo, que eles usaram sucata para fazer carro. E terceiro, que eles usaram baterias com problemas. E algumas delas já pegaram fogo aí, a gente está vendo o que vai acontecer.
Então, a Tesla é aquela empresa que o cara tem que prometer mais e mais cada vez, ele nunca entrega, mas ele tem que prometer mais e mais para manter o hype na ação. É uma empresa que vende hype, ela não vende carro. Sim. Então, vai ser agora o Model Y, vai ser o Roadster, vai ser o Truck, vai ser uma rede de superchargers, vai ser Gigafactory na China, Gigafactory na Europa. Sempre ele está prometendo a próxima coisa. E sempre ele está se promovendo, prometendo fazer coisas que ele nunca faz. Sim. Tipo, resgatar os meninos na caverna da Tailândia, resolver o problema de água de Flint, resolver o problema de energia elétrica de Porto Rico. Ele promete essas coisas, não entrega nada, ganha uma popularidade incrível. Então, a gente acha que é um CEO pouco confiável, na melhor das hipóteses. A empresa tem problemas seríssimos e a gente está apostando num ajuste de preço quando acabar a farra do dinheiro barato, porque até hoje tem muito dinheiro barato no mundo, a taxa de juros ainda é muito baixa e eu acho que assim que o dinheiro apertar um pouquinho, a Tesla vai ter problemas. Ela tem um vencimento de bond agora em março, são 920 milhões de dólares. Ela prometeu investir entre 2,5 e 3 bi de dólares em capex esse ano. Ela tem mais uma dívida com o governo de Nova York de mais 500 milhões de dólares esse ano. Então, a situação dela não é privilegiada de jeito nenhum. Era o caso, talvez, de ela parar um pouco, acertar todos os seus problemas, para depois realmente querer... Não sei se isso é possível, Rodrigo, com esse aumento de concorrência, acho que talvez seja tarde demais para ela tentar resolver os próprios problemas, talvez ela já perca todo o mercado, né? Eu acho que é tarde demais para ela. Quando ela tomou conta da SolarCity, que é uma empresa que já ia falir mesmo, para obviamente não manchar a reputação do Musk, para ele falar que nunca a empresa faliu, eles acabaram comprando a SolarCity e tem mais uma série de processos contra isso, porque foram termos ridículos para os acionistas da Tesla. Mas eu acho que se eles tivessem ficado como uma empresa de nicho, produzindo Roadster, que eles começaram a produzir, e carros especiais, a Tesla ia se dar muito bem. Quando ele tentou fazer o Model 3, aí o negócio foi para baixo e desencanou e realmente não está indo bem. Você acha que então não tem salvação? Em algum momento... Eu acho que vai ter que haver uma reestruturação séria na empresa. Muitos acionistas vão perder muito dinheiro. De novo, essa é a minha opinião, né? E vai ter que... O valor de mercado da empresa vai cair bastante. Tá. E aí, só o futuro dirá se ela vai conseguir se reerguer, né? Acho Sem dúvida. Que aí é o que você falou, esse mercado está crescendo. Acho que você vê cada vez mais modelos ficando mais acessíveis, né? Ao público, ainda é uma coisa meio cara de se ter, e eles provavelmente vão perder a oportunidade, eles não vão conseguir talvez acompanhar os concorrentes, né? Acho que vai ficar muito difícil. Esse é um grande problema, e também as pessoas falam, carro elétrico é o futuro, você tem que admirar, mas não adianta você ter um carro elétrico em países que produzem eletricidade usando carvão mineral, porque você vai carregar sua bateria usando eletricidade que foi produzida com a energia mais suja possível. Sim. Então, primeiro tem que resolver o problema da energia, e é uma aposta grande que a gente tem por causa do urânio. Segunda coisa, a gente vai para as baterias e tudo mais. A Tesla está num processo bem adiantado na nossa... Olha, eu vou dar até um certo mérito para o Elon Musk, que ele acelerou o processo, tá? Sem dúvida ele acelerou. E graças a isso, várias outras, na verdade praticamente todas, a Volvo falou que a partir de 2022 só faz carro elétrico e tal, mas graças ao movimento dele, todas estão entrando no setor, e o setor vai, obviamente a gente não sabe qual bateria que vai terminar e tudo, que vai ser a mais aceita e tudo mais, mas ele realmente fez alguma coisa interessante para o setor. Sim. Mas da maneira que a gente está olhando para isso, a situação da Tesla em si é bem complicada. Sim. E não adianta você ser o primeiro no mercado. A gente vê, na década de 50, o pessoal previa que por volta do ano 2000, acho que 15 milhões de pessoas iam estar voando de avião. Poxa, a gente chegou no ano de 2000 e praticamente bilhões de pessoas estavam viajando de avião. Era um número muito maior do que eles imaginavam naquela época. Mas a Panam desapareceu, Varig, Vato, sabe? Nem só porque você tem uma empresa no mercado que é promissor, você vai se dar bem. Sim, você tem que ter um bom management, você tem que ter um histórico, você tem que fazer as coisas certas acontecerem para poder chegar lá. Acho que o Musk, muita gente fala visionário, né? Realmente, ele tem todo esse mérito das coisas que ele foi atrás, até porque ele tem toda a riqueza dele, ele pode se aventurar nessas coisas malucas dele, mas
falta a gestão, né? Acho que a principal questão Total. são coisas completamente diferentes, né? O cara pode ter o seu mérito de um lado, mas gerir ele não é com ele é um péssimo. ele, né? E aquela punição que a SEC deu, eu achei até interessante, porque ela proibiu o Elon Musk de ser o chairman da empresa e o deixou como CEO. E eu até brinquei no Twitter, eu falei, poxa, que ótimo, porque como chairman ele é ótimo, que ele fala da empresa o tempo inteiro, hype, e faz o preço subir. Como CEO, não podia ser pior. Nenhuma empresa dele na história deu lucro. Zero. Ele só não quebrou na época da internet porque o Peter Thiel chutou o Elon Musk como CEO da empresa. O CEO, o Peter Thiel tinha uma empresa que competia com o Musk. Os dois se uniram porque o Musk estava destruindo o mercado, jogando o preço lá embaixo. E depois a junção dessa empresa criou o PayPal. E o Musk era o CEO da PayPal. Em menos de 2 meses, eles tiraram o Musk, fizeram vamos botar um coup lá e tiraram o Musk. E segundo o CFO, na época, ele falou, esse cara vai quebrar a gente, do jeito que está indo, vai. Então ele é um péssimo CEO, um excelente marqueteiro. A punição da SEC que deixou o cara como CEO e tirou o cargo de chairman foi boa para quem está vendido a descoberta. Legal. Bom, e aí vamos pro último assunto aqui, é uma coisa que talvez você não esteja, a gente já conversou, você não está tão por dentro assim do assunto, mas você já escreveu o blog e acho que é um assunto que está crescendo no mercado, muita gente comprando com Bitcoin, bolha, que é o mercado da maconha, né, da cannabis, que principalmente nos Estados Unidos, Canadá ali, está crescendo de um jeito, você tem empresas indo para a lua de tanta alta aí, mas muita gente é crítica e muita gente ainda não entende exatamente como é que você estuda esse mercado, né? Como você faz um valuation desse tipo de empresa. É um mercado, o mercado em si, né? Não exatamente das empresas, ainda não se sabe para onde vai, é medicinal, é recreação, como é que funciona. Qual que é a sua, né? Não sei quanto você está por dentro, mas qual a sua visão para esse mercado da cannabis no mundo aí? Claro, de novo, no ano passado, mais pro final, eu escrevi um artigo no blog da Infomoney também sobre a Tilray, que é uma empresa de cannabis lá no Canadá. E na época eu estava falando que a gente estava vendendo o que a gente conseguia dessa empresa. Ela estava 200 e alguma coisa na época, hoje ela está na casa dos 70. Então, poxa, o preço já caiu bastante. Eu acho que o mercado de cannabis, de novo, é um mercado do futuro, é um mercado que muita gente vai investir, é um mercado que pode ter diversas aplicações, seja medicinal, recreativa, para energéticos, comida. Tem uma série de aplicações da cannabis. Agora, por isso mesmo, e porque está atraindo tanta atenção, todo dia tem um cara abrindo uma empresa de cannabis no Canadá, levantando dinheiro e fazendo isso. Eu acho que vai haver uma limpeza no setor. Vai ser igual o .com no final da década de 90. Todo mundo queria ter uma .com e o cara tinha uma empresa que vendia sapato, ele punha sapatos.com e listava na bolsa, o preço subia. E vai ser a mesma coisa com o cannabis. Eu acho que daqui a pouco vai haver uma limpeza no setor, algumas empresas vão prosperar, mas é um setor bem complicado de você competir, é um setor que é extremamente regulado, como você pode imaginar. Sim. É um setor que tem que ser gasto muito dinheiro em pesquisa. Imagina, estão plantando no Canadá, não é o país mais friendly para plantar nada. Sim. Então, especialmente essa época do ano, janeiro, fevereiro, poxa, um frio absurdo lá, você tem que ter estufas próprias. Então o custo para se manter isso é bem alto, as pessoas não estão vendo isso. E todas as empresas de cannabis dão prejuízo hoje. Isso vai mudar com o tempo, a hora que o mercado se estabilizar, mas eu prefiro ficar de fora. A gente gosta de comprar oportunidades, a gente gosta de comprar barganha. Eu não estou vendo nenhuma no setor, apesar de achar que seja um setor de crescimento, sem dúvida. Vamos esperar ver ver o que vai acontecer. Hoje você vê, mesmo as empresas maiores que você ouve falar mais, elas parece que ainda não sabem exatamente para onde elas vão, né? É um pouco dessa... Vamos tentar um pouco de tudo. Então, a cannabis medicinal, a de recreação, a de plantação. E não necessariamente a empresa precisa fazer tudo isso. Ela pode ser focada só no cannabis medicinal ou só na plantação para venda para outras empresas. Acho que as próprias empresas ainda não sabem para onde elas querem ir e qual é o risco até. A gente, uma comparação meio grosseira,
da própria Tesla, que nem se brincou, que se no começo o Musk tivesse olhado e falado, não, vamos manter o nosso negócio inicial aqui, não quisesse fazer de tudo, ele teria prosperado melhor. Eu acho que talvez um dos riscos pode ser esse, né? As empresas quererem fazer um pouco de tudo e correrem o risco de não conseguir ficar em nada, né? Acho que é uma das questões que a gente pode, acho que, questionar um pouco. É uma delas, sem dúvida. Pô, até o Bitcoin veio aí para mostrar um pouco isso. Você olha para uma empresa disparando loucamente e você não sabe direito explicar tudo que ela faz, como é que funciona, é a mesma coisa. Calma, né? Há um certo risco dessa alta ser exagerada. Acho que são comparações que a gente pode brincar aí no mercado, né? Você concorda? Sim. Claro, e eu até brinco, eu brinquei com o Bitcoin há pouco tempo, porque em janeiro do ano passado, eu escrevi um artigo grande aqui no blog também, no site da L2, falando que absurdo que eram os Bitcoins e que elas tinham deixado as tulipas para trás há muito tempo. As tulipas, você podia até usar Bitcoin para comprar tulipa, porque era nos 1.600 e alguma coisa, que era uma bolha menos ridícula. E na época, em janeiro do ano passado, eu recebi várias críticas. O pessoal, Bitcoin vai para 80 mil, vai para 200 mil, vai para $1 milhão. E ela chegou a bater 20 mil na época. Hoje está 3 mil e alguma coisa. Então eu até fiz uma provocaçãozinha no Twitter e falei, poxa, para quem gostava de 20 mil a 3 mil e pouco, tá barato, tem que comprar. Então, mas as pessoas, infelizmente, elas compram o que está subindo. Sim. E, poxa, eu ainda continuo não gostando de Bitcoin. Eu acho que ainda tem mais uns 3 mil e poucos dólares para ela cair, mas não é um mercado que eu acompanho, não é um mercado que eu gosto. Sim. Eu prefiro ficar no que realmente dá, no que realmente é uma oportunidade, tem projeção de lucro, etc. E é também, né, tem a sua opinião, mas assim, não é nem questão da tecnologia em si, se ela é boa, se ela é ruim, se é o futuro. A gente está falando aqui dessas altas malucas e que é o racional. Para pensar um pouquinho, se você entende o que está acontecendo, como é que funciona esse mercado. Se você ainda tem certas dúvidas, é porque algo não justifica tudo isso, né? Ô, Rodrigo, e já que você tocou nesse ponto da tecnologia, eu só gostaria de mencionar que todo mundo fala, olha, eu não questiono blockchain é ótimo, é a melhor coisa do mundo. Mas até hoje a gente não viu nenhuma aplicação do blockchain que não seja criptomoedas, né? O blockchain está aí há 10 anos, vai fazer 11 anos agora, e a única aplicação que a gente viu real é só em criptomoedas. Então, tomare que apareçam outras, mas é aquela típica tecnologia que todo mundo acha que é um barato, mas, poxa, já tem 10 anos e não é possível que não apareceu outra coisa. Eu sou dos que acredita realmente no futuro do negócio, mas é isso. Eu até apresentava, mas agora eu ainda acompanho um programa de criptomoedas aqui. E assim, eu acredito na tecnologia, mas... E até todos os especialistas que eu conversei, é isso. Essa alta, quando bateu os 20 mil dólares, todo mundo falava, não faz sentido. Mesmo quem adora, quem está comprado até o fim, fala, não faz sentido esse valor. E é isso, a brincadeira com a maconha, tem muita gente fazendo isso agora com a cannabis, que você vê as ações subindo muito rápido e não se justifica ainda esse preço, né, gigante dos papéis, né? Sim. Bom, Marcelo, nosso tempo acabou, queria agradecer pela presença aqui, pelo bate-papo, tantos assuntos legais aqui. Não sei se você quer deixar um último recado, o principal tema aí foi o urânio, acho que você fala bastante dele no blog, então acho que o recado ficou bem dado de como é uma oportunidade, né? Claro. E ao contrário, o mercado em si, os Estados Unidos ali tem um certo risco, é bom ficar na cautela, então, Claro. Não, eu gostaria de agradecer a você, Rodrigo, obrigado aí por me receber aqui, é sempre um prazer estar aqui batendo um papo com você. De novo, eu acho que o mercado agora requer cautela, não é hora de ganhar dinheiro, não é hora de tentar ser esperto e ganhar um pouquinho a mais. A gente não deve ficar tentando pegar moeda à frente do trator. Agora é hora de ter cautela e proteger o patrimônio. A hora de ganhar dinheiro vai chegar. Bom, Marcelo, então obrigado. As portas são sempre abertas. Você tem o blog aí, então o pessoal pode acompanhar o blog, né? Sempre está publicando. Não tem uma periodicidade, mas o Marcelo é um dos que mais gosta de publicar aqui no Infomoney. A gente sempre dá destaque. Então fiquem de olho aí. Se eu não me engano, o blog chama Investimentos Internacionais, Correto. Né? Isso. Então, sempre focado nesse tipo de mercado, tratando desses assuntos. Então, vocês podem acompanhar o Marcelo de perto aí, toda semana, pelo menos, no Infomoney. E futuramente uma outra entrevista, espero que falar do boom do urânio, de um mercado um pouco mais otimista, né? Bacana. Bom, obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal, então, e até a próxima
Até a próxima entrevista especial que a gente fizer por aqui.